Boa tarde, mais um sábado com a sua ilustre companhia aqui no Agenda. No programa de hoje tem o quadro Pequeno Empreendedor, mostrando a história que eu descobri de duas babás de pets. Tem dicas valiosas de como escolher as melhores frutas na hora da feira. Tem orientação sobre depressão pós-parto. Tem o Estela Visita mostrando mais uma exposição super interessante em Belo Horizonte. E já que estamos na semana da Páscoa, tem receita de ovo de chocolate recheado, super fácil e deliciosa. E um bate-papo sobre essa data tão importante para os cristãos. E claro que tem música gospel com Cássio Petronilo. Roda a vinheta, Matheus, porque o Agenda já está no ar. A gente começa o programa de hoje mostrando duas apaixonadas por pets que cuidam de animais quando os donos estão viajando. Dá só uma olhada, que trabalho super bacana elas fazem. Gente, hoje o quadro Pequeno Empreendedor vai mostrar uma profissão que é bem diferente, viu? Que eu descobri ontem, quando encontrei com uma amiga minha que é cliente dessas duas mulheres empreendedoras que trabalham como babá de pet. É isso mesmo. E eu já agendei o encontro com a criadora dessa ideia, a Gi, aqui nesse endereço na Jatiuca, porque é aqui que ela cuida de alguns gatinhos. Gi, tudo jóia com você? Tudo jóia. Conta pra gente, como é que começou, né, essa história de ser babá de pet? Você é uma apaixonada por gatos, eu sei que tem um monte de gatos em casa. Conta pra mim. Então, há exatamente 5 anos eu fui fazer um curso de auxiliar técnico veterinário e junto com a minha paixão por animais, né? Eu sou gateira, mas eu amo tudo que é animal. Eu fiquei pensando numa forma de conviver mais com eles. E aí me veio a ideia de criar esse serviço de babá de animal. A gente, o tutor do animal, ele entra em contato com a gente através de algum contato ou indicação e a gente agenda uma pré-visita. Para que essa pré-visita? Para que eles nos conheçam e nós conheçamos também os pets, o tutor, para que eles sintam, né, a confiança em nós, né, em deixar os seus petzinhos para que a gente tome conta. Já chegamos, gente, aqui na casa da Lili e do Beto. E quando ela chega, a primeira coisa que faz é colocar uma proteção nos pés, né? Nos pés, sim. A gente coloca essa proteção nos pés porque a gente vem da rua e na rua tem bactéria, tem poeira, tem sujeira, então isso a gente não pode trazer para dentro de casa por causa dos animaizinhos, né? Eles são muito sensíveis e podem adquirir alguma coisa e a gente toma esse cuidado. Vamos lá, então. O que é que você faz quando chega aqui na casa? O Beto, pelo jeito, não quis. Ficou amuado, ele é mais tímido que a Lili? Isso, o Beto, ele é um pouquinho reativo à presença de pessoas que ele não está acostumada, né? Geralmente tem gatos que é assim, tem gatos que se escondem embaixo da cama e quando a pessoa que ele não está acostumado sai, aí ele vem devagarzinho e se achega a gente, porque já estão acostumados, né? A Lili é mais sociável. A Lili é mais sociável, a Lili, ela gosta de todo mundo, né? Os gatos também, eles têm essa característica, têm as personalidades diferentes, né? A gente está aqui fazendo a entrevista e a Lili está aqui, ó, de boa, né, acompanhando. Agora tá aí tomando um banhozinho, né, se limpando, né, Gi? Acabou de comer, tá fazendo a limpezinha dela. E quando você chegou, o miado dela já mostrava que ela tava com fome, é isso? Sim, geralmente quando a gente chega aqui, né, como o tutor tá viajando, então já tá na horinha deles comerem novamente. E a Lili, assim que a gente chega, ela pede a comidinha dela. A gente já sabe que aquele sonzinho dela é a característica que ela tá pedindo, que é a comidinha. A gente coloca, ela já vai lá comer. A gente passa de 1h30 a 2 horas. A gente não tem pressa. A gente quer fazer tudo com tranquilidade, até para passar para eles que já estão com a ausência do tutor. Enquanto a Gi tá ali, né, cuidando da Lili, né, cuidando do outro gatinho que não quer saber de conversa, nem aparecer pra gente na câmera, a gente vai para outra casa para conhecer
a sócia da Gi, a Bárbara, que hoje está cuidando de um cachorrinho. Vamos embora? Gente, já cheguei aqui no bairro do Poço, né? Onde a Bárbara marcou comigo. Já tô vendo ela ali passeando com o Iron, deve ter saído para fazer xixi. Então, né? Vamos lá, a gente vai conversar aqui na casa dele para ver como é que é essa rotina, né? Que ela tem com o Iron. E há quanto tempo que você cuida do Iron, né? Esse labrador tão bonito. Tá com cerca de 6 meses só, né? Mas a gente tá aberta aí para todos que estiverem disponíveis, né? Quiserem o trabalho da gente. Estamos amando conhecer novos animaizinhos. E diferente da casa onde eu fui, né? Da Roberta, onde a Gi estava trabalhando, que deixa a chave na portaria, aqui a dona já deixa a chave com você em casa? Isso, normalmente eles fazem até umas cópias mesmo, e deixam já com a gente, porque sabe que a qualquer momento que chamar a gente já está disponível, né, para vir e abrir a porta mesmo com a nossa cópia. E se precisar levar para o veterinário, se precisar dormir na casa, como você fez lá em Marechal Deodoro, vocês também têm esse tipo de trabalho? Isso, tanto o pet sitter, né, isso do quando o dono viaja, a gente vem cuidar na casa, mas qualquer ocorrência, né, no dia a dia, como a gente sabe da correria, a gente também faz esse serviço de estar acompanhando no veterinário. Então, também quando dorme, né, muitos deles não gostam de ficar sozinhos à noite. Então a gente também vai e dorme à noite. Certo, é isso, né, gente? Esse é o quadro Pequeno Empreendedor, mostrando esse trabalho pequenininho e que vem crescendo a cada dia da Bárbara e da Gi, que vocês viram logo no início da reportagem. Acabei descobrindo essa história ontem com uma amiga e achei super bacana, por isso a gente veio mostrar o pulo do gato para vocês, que é um trabalho de pet, babá de pet, né? Pet sitter. Tá certo? É isso. Ah, gente, que legal, né? Eu amei essa profissão das duas apaixonadas por animais e com certeza, um dia que eu precisar de uma emergência, eu tenho a dona Neuri, né, que cuida da Bel, que é a vovó Neuri, né, quando eu preciso viajar, quando eu tenho alguma matéria e não vou poder dormir em casa, mas com certeza as duas já estão credenciadas, gostei do trabalho delas, para também cuidar da minha pet. Vamos agora mudar de assunto? Agora a gente vai falar sobre depressão pós-parto, que é uma doença que pode afetar mulheres após o parto e é caracterizada por uma profunda tristeza, um desespero, uma falta de esperança. E isso pode ter ocorrido com a mãe da pequena Ana Beatriz, morta com 15 dias de vida no interior de Alagoas pela própria mãe, que confessou o crime. Um caso que ganhou a imprensa de todo o país e para nos orientar, né, e orientar as futuras mamães que nos assistem e nos ajudar a entender esse problema, eu recebo aqui no estúdio do Agenda o médico psiquiatra Jimmy Ramos e o pesquisador clínico e diretor do Instituto Mundaca, Fred Mundaca. Um prazer receber vocês dois aqui. Obrigado, Estela. Muito obrigado, Estela. Quando teve essa repercussão do caso, né, muitas pessoas foram raivosas, né, tomadas pelo sentimento, xingando muito a mãe. E, doutor Jimmy, eu queria que você começasse com o senhor. Esse problema, o senhor acredita que a mãe da bebê teve uma depressão pós-parto, por isso tomou essa atitude drástica? Sim, Estela, pelo que a gente observa, né, dos vídeos, das informações que chegam até a gente pelos meios de comunicação, a gente vê que o fato aconteceu ela estando em um estado alterado de consciência. Ela não tinha total clareza daquilo que ela estava fazendo. Até a motivação foi uma motivação torpe, porque a criança estava chorando. E isso acontece mediante essas alterações que podem surgir, principalmente no puerpério, devido às alterações hormonais tão significativas que acontecem na gestação. Durante a gestação, o nível do estrógeno, da progesterona, os principais hormônios envolvidos nesse processo, eles sobem de 20 a 100 vezes. Após o parto, isso cai abruptamente.
essa mudança, ela proporciona uma alteração do funcionamento dessa mulher, o que torna mais provável de acontecer esses quadros. No caso da depressão puerperal, a gente vai observar essas alterações, uma mudança de comportamento, uma tristeza, um comportamento mais apragmático, que a gente observa que isso aconteceu também com a Eduarda. E por falta, talvez, de uma assistência, de um suporte, de mais pessoas próximas, dando um apoio mesmo nessa fase tão desafiadora, acabou acontecendo esse fato trágico. É verdade. E, doutor Fred, ela pode ter dado sinais, né, de que alguma coisa errada poderia acontecer e a família não ter percebido? Com certeza. É muito importante o bombardeio hormonal que acontece em um período tão delicado quanto é a gravidez. Então, com certeza, ela deu sinais. Se ela tivesse uma rede de apoio, tivesse cantado já os problemas para outros familiares e evitado esse desfecho tão cruento como aconteceu agora. Vale ressaltar que a depressão pós-parto, logicamente a gente está comentando de uma hipótese diagnóstica que a gente precisa uma avaliação psiquiátrica muito detalhada, claro. Chamar os outros atores da família para entender o que realmente acontece nesse contexto familiar. Mas desde o ponto de vista da neurociência, a gente vê que o sistema límbico, que tem uma relação direta com as nossas emoções, e o nosso córtex pré-frontal, que funciona como um freio moral, eles estão diretamente relacionados com uma variabilidade de hormônios que, como diz o Dr. Jimmy, eles caem abruptamente depois da gravidez. Entre 20 a 100 vezes mais. Isso vai levar a alterações profundas, próprias de doenças até psicóticas. Sim. Então, essa alteração da realidade vai trazer problemas terríveis, tanto no comportamento com as outras pessoas como com ela. Sim. Eu sou mãe, né? Quem está me assistindo também, com certeza, também é mãe, e a gente entende nessa situação, porque quando o bebê nasce, a gente fica meio desorientada mesmo, porque a nossa realidade muda completamente, você tem um serzinho dependendo de você, né, para o resto da vida, então é uma situação muito complicada, né? Doutor Jimmy, como é que a família, né, de uma gestante pode ajudar, então, uma mãe para que isso não ocorra? O primeiro passo é a gente entender que essas alterações elas vão acontecer. Então, a gente tem um quadro denominado de Baby Blues, ou Blues puerperal, que são essas 2 semanas, até 2 semanas, que seguem-se imediatamente após o parto. Perfeito. Então, é natural que a mulher fique mais triste, mais irritada, sentindo mais uma sensação de falta, de ausência, devido a essas alterações hormonais que acontecem. Mas se isso passa dessas 2 semanas, a gente já vai ter um quadro depressivo instalado. Antes de 2 semanas, a medida, a conduta é o apoio familiar. Sim. A família está junto, precisou estar ali, cansou, tem alguém para segurar a criança e dar todo esse suporte. Perfeito. Passado de 2 semanas que a gente tem um quadro de depressão pós-parto ou depressão puerperal, aí já é necessário entrar com intervenção medicamentosa, porque isso muda a forma como a mulher está funcionando. Então, aquilo que estava deixando mais irritada, mais triste, com essa alteração profunda de humor, pode ser sanado pela medicação. Sim. E nunca esquecer também do apoio psicológico, Perfeito. que é tão importante, aquela escuta, que é uma escuta especializada, uma escuta que tem... Poder desabafar, né? Exatamente. E a mulher sentir que tem esse suporte, que ela não está sozinha. E que aquela malha está ali para dar uma sustentação nessa fase que é tão importante, é bonita, mas também é tão desafiadora. É verdade. E, doutor Fred, ela passou a noite em claro, né? Com o bebê chorando. Ela já tem o filho mais velho que tem problema de saúde, né? Que é autista, se eu não me engano. Então, já é uma mulher que vinha, né, de um cenário desafiador, né? Uma pessoa muito simples, né? De uma comunidade pobre, né? Vulnerável, e o marido trabalhando em São Paulo também, né? Então já não tinha esse apoio porque ele chegou depois que o bebê nasceu, né? Isso tudo complica ainda mais a situação. A nossa realidade brasileira tem umas estatísticas que chamam muito a atenção para a gente que trabalha com saúde mental, Estela. Aproximadamente uma média nacional de 25% de mulheres que dão à luz
tem período de depressão pós-parto. Só que desses 25%, só vão ser atendidas 5%. E esse é o problema, precisa dessa rede de apoio. É obrigatório. É uma porcentagem muito ínfima de mulheres que recebem esse suporte pós-parto. Então, se faz necessário que toda a comunidade possa entender qual é a problemática e o tempo de vulnerabilidade que essa mulher vai atravessar. Então, ao fortalecimento de toda a comunidade, tem algo que a gente diz, faz falta um casal para gerar uma criança, mas para criar é toda uma comunidade. Então a comunidade precisa ter esse conhecimento para entender que vai precisar de muitas pessoas para dar esse suporte. Muito bem. Agradeço demais a presença de vocês dois, né? Dois médicos brilhantes do Instituto Mundaca, né? Que eu já conheço. Obrigada pela participação aqui no Agenda. Obrigado, Estela. É importante discutir, né, assuntos como esse, ainda mais que virou uma polêmica danada, né? Então é importante sempre estar orientando os nossos telespectadores. Agora vamos falar de arte? Hoje no Estela Visita eu mostro para vocês mais uma exposição do Centro Cultural Banco do Brasil, que fica lá em Belo Horizonte, que vale a pena ser visitado. Vamos ver? Hoje eu vou mostrar para vocês a exposição ancestral Afro-Américas que está acontecendo aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte. São 130 obras de 72 artistas brasileiros e americanos, como essa aqui que vocês estão vendo, que para mim, que estou olhando aqui de perto, remete à bandeira do Brasil. Mas é uma releitura que cada um que visita a obra faz por conta própria. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui? E está aqui comigo, gente, a Gislane Tanaka, que é a gerente geral do Centro Cultural Banco do Brasil. Gislane, é um prazer estar aqui. Eu queria que você contasse para a gente como é que funciona esse Centro Cultural, que é belíssimo. É, belíssimo. CCBB acho que é uma joia aqui junto dessa Praça da Liberdade, né? Que por si só já é uma atração turística. O CCBB, ele faz 12 anos agora, em 2025. É um espaço totalmente gratuito, então a gente funciona de 10 da manhã às 10 da noite, não precisa agendar. A gente tem sempre exposição, teatro, 2 salas de exposição permanente, tem uma área de convivência super legal que fica no pátio aqui do CCBB. Então, se quiser vir almoçar, tomar um café, a gente também consegue atender o visitante. Então, fica o convite aí para visitar o CCBB BH. Eu tenho certeza que as pessoas vão se encantar pelo espaço. E quem vai me acompanhar nessa exposição é o Matheus, que é estagiário, educador aqui do CCB. E logo nessa primeira sala que a gente chega aqui, a gente vê obras, né, que representam o negro e que foram feitas por artistas negros, né? O Matheus já está aqui me esperando. Matheus, conta um pouquinho pra gente sobre essas obras. Enquanto você vai falando, o Vitão vai mostrando pra gente. A gente está aqui dentro do primeiro eixo da exposição, que é o eixo corpo. Ela é dividida em 3. Corpo, espaço e sonho. Esses 3 eixos não são dissociáveis, não tem como a gente separar um corpo de um espaço, porque ele só existe dentro dele, e o sonho só se produz a partir da subjetividade que está posta dentro de um corpo. E aqui, os artistas que estão produzindo, eles estão pensando na questão da produção da representação de artistas negros por artistas negros. E então, tem toda essa questão, né, relacionada a como as pessoas negras são representadas ao longo da história. E aqui, essas obras tratam um pouco disso, sobre como essa ancestralidade se faz corporificada dentro de quem produz e do que é produzido.
nessa outra sala, a gente vê a representação do sonho, né, nas obras de arte. Olha só que trabalho incrível feito em tecido que a gente está vendo aqui. Explica pra gente, Matheus. A gente está no segundo eixo da exposição, que é o eixo sonho. Ele vai pensar o sonho dentro de diversas perspectivas, né? Como aquilo no campo do onírico, do delírio, do inconsciente. Também pensando o sonho enquanto desejo, sobre algo que se almeja alcançar, né? E o sonho também dentro do campo da espiritualidade. O intuito dessa sala é a gente refletir um pouco dessa produção de artistas negros para além do campo da resistência. Então, pensar um pouco nessas questões mais subjetivas, como, por exemplo, a gente tem essa obra moderna aqui de um artista estadunidense que chama Sam Gilliam. O nome dessa obra é Blowing, e ela é uma peça de arte que faz a gente questionar, por exemplo, o próprio uso do suporte, né, que é onde a própria obra de arte está, e pensar essa ideia dentro de uma proposição política, por exemplo, da extrapolação dos moldes do que se entende por uma tela, né, a técnica utilizada aqui é uma acrílica sobre tela, pensar, por exemplo, né, nessas outras formas de produzir essa mesma técnica e as sensações que isso transmite, e por ser uma obra de arte mais abstrata, né, ela tem o intuito de provocar esse impacto no espectador e proporcionar uma experiência visual também, né, quando você está aqui com ela. E aqui a gente tem, claro, a representatividade. Isso, feminina, com a Simone Leigh. Essa obra chama Las Meninas e faz uma menção, por exemplo, à força feminina, né? A gente consegue ver essa postura em que essa figura está colocada, o fato dela não ter um rosto definido e como isso pode remeter, por exemplo, à coletividade do feminino, né? É uma figura aqui que é muito grande, é uma obra de arte que é muito imponente, então fala um pouco sobre essa questão da grandeza feminina. Esse eixo aqui é o eixo Áfricas, né? Como a gente pode ver, o nome está no plural. E eu acho que ele foi colocado aqui para a gente pensar um pouco na inspiração desses artistas, né? De onde vêm essas bases, que a gente vê muitas referências nas outras obras de arte que estão na galeria. Esses objetos que estão aqui, esses artefatos, eles são emprestados da coleção de Ivani e Jorge Unes, que é um casal de São Paulo, que está muito envolvido com o mundo da arte. E é para a gente ver um pouco, né? De onde vem a inspiração para a produção dessas pessoas, perceber também como é plural a África, né, e como tem diversas produções que são distintas e trazem culturas diferentes de lugares diferentes do continente africano. Última sala dessa exposição ancestral que fala sobre o espaço, né, com obras também diferenciadas e que fazem, né, quem visita pensar. O que a gente tem por aqui, Matheus? Esse é o último eixo que a gente tem aqui da exposição, é o eixo espaço. Ele convida a gente a pensar nessas relações, né, com o espaço que a gente vive, a construção da memória, a nossa construção enquanto sujeito histórico. Nessa obra, por exemplo, da Heloísa Ariadne, a gente tem o espaço com várias cores, vários elementos, então pensar o espaço não como um elemento neutro, mas aquilo que interfere, né, essa questão da dialogia, do nosso contato com o outro. O nome dessa obra é A Força que é me alimentar de você enquanto estou comigo. Então dá pra gente pensar um pouco naquilo que se tira do outro, né, nessa relação de troca também que a gente tem não só com as pessoas que estão envolvidas no espaço, mas com o próprio ambiente também. Maravilha, né? Um espaço belíssimo, gente. E vocês ficam aí com mais imagens dessa exposição incrível aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Ancestral. Muito bacana, né, gente? Essa exposição ancestral eu adorei e só o prédio
já vale a visita. Vocês viram, né? O Centro Cultural Banco do Brasil é um lugar espetacular. Se não der para ver a exposição, vá lá para conhecer o prédio, porque só entrar ali no hall de entrada já valeu a pena, tá certo? Agora chegou a hora de mandar beijos para os nossos telespectadores do Agenda. Um beijo para Clécia Albino, mãe do Thor, que é um pug fofo da mesma raça da minha Bel e que é muito telespectadora do nosso Agenda. Beijo para Luísa, beijo para o Lucas Manuel de Arapiraca, para Elizabeth Rocha da Ponta Verde, para o Vicente José, o locutor que trabalha lá no centro de Maceió e está sempre falando comigo pelo Instagram. Beijo para o Carlos Mertei, da escola Arnon de Mello. Encontrei com ele ontem, fazendo uma gravação lá na Felícia, e ele falou que não perde nenhuma agenda. Beijo também para Elizabeth Rocha, que mora na Senador Rui Palmeira, na Ponta Verde, e está sempre ligadinha no nosso programa. Tá certo? Beijo para todos vocês que nos assistem. Você sabe escolher frutas na hora de fazer a feira? Como muita gente tem dúvida na hora da compra, eu pedi para minha amiga nutricionista Caríndia nos dar dicas para não errar. Oi, Caríndia! Oi, Estelinha! Hoje eu vou passar aqui a dica de como escolher frutas no mercado, né? Tem muita gente que tem dúvida e hoje a gente vai trazer o seguinte, o mamão, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é uma fruta muito complicadinha de se escolher. O ideal para levar para casa é nessa textura aqui, dá uma amassadinha, ver que ela ainda está mais rígida. Nunca assim, tá, gente? Esse daqui vai chegar só a papinha em casa, tá? Esse aqui é o ideal. Amanhã ele já vai estar bem madurinho, essas partes mais amareladas com essa parte mais verde. Eu acho que é o ideal para levar para casa. Aqui mais na frente a gente tem a manga, que é uma fruta bem tradicional, né? Do nosso país. A manga, na realidade, eu gosto de ver a textura, né? Apalpar e ver que ela tá mais rígidazinha. Cheiro, né? Que é bastante característico da manga. Essa aqui é uma ótima opção. Essa casca também é mais colorida. Nunca escolher uma manga assim, ó, mais verdosa, né? Porque ela não vai amadurecer. Provavelmente não. Uma outra coisa também que cria bastante dificuldade na hora de escolher o melão, né? Mas eu gosto de analisar essa pontinha aqui, ó. Quando essa pontinha ela tá mais marronzinha, significa que ele tá mais maduro. Eu gosto de dar uma batidinha. E se ele tiver uns rajãozinhos assim, mais rajadozinho, melhor. Como esse aqui, ó. Esse aqui tá bem amarelinho, ó, tá bem rajado. Pode levar para casa, ó. Tá vendo que onde saiu da planta tá bem marronzinho. Isso aqui tá bem doce, tá? A maçã é uma fruta, né, que a gente já consegue levar ela para casa madura, ela já vem madura. Então o interessante seria essa casquinha mais brilhosa, tá? Diferente dessa daqui, ó. Essa aqui provavelmente, tá vendo que tá meio verde, meio opaca. Provavelmente essa aqui tá mais azedinha do que essa. Outra coisa é sobre laranja. Essa daqui, na realidade, é uma laranja importada, né? Eu gosto sempre de amassar um pouquinho. Se ela tiver mais molinha, assim, ó, a casca brilhosa, macia, significa que tem bastante suco e é doce, tá? Essa é uma fruta que todo mundo cria um pouco de dificuldade, né? Esse daqui, na realidade, acho que estava na refrigeração, ele vai demorar um pouquinho a amadurecer, tá mais rígido. Eu gosto de apalpar, assim, sentir. Eu tenho que sentir um pouquinho o dedo entrar. Deixa eu ver se... Esse aqui já passou, ó. Isso aqui já passou do ponto. Isso aqui não leva. Esse aqui, ó. Observe a diferença da casca de um e do outro, tá vendo? Essa aqui tá bem mais brilhosa e essa aqui tá mais enrugada. Aí esse daqui, ó, você vai apertar e vai sentir que vai entrar um pouquinho. Isso aqui tá bom para levar. O abacaxi é interessante. O abacaxi também é igual a manga, né? A gente vai pelo cheiro. Ver se não está escorrendo nada no abacaxi, porque se estiver escorrendo significa que pode ser que esteja estragado. Cheira, às vezes não tem cheiro de nada. Vamos lá procurar um que esteja cheirosinho, que não esteja... Esse aqui está bem cheiroso, né? Apalpa, ver se não está estragado. Tem gente que faz assim, né, para ver se está mais maduro. Ó, se saiu significa que está madurinho, pode levar. E a coloração, você vê que esse aqui está mais amarelado e esse está mais esverdeado. Limão, né? Leva o limão, às vezes compra o limão, leva o limão para casa e não tem suco nenhum. Vou ensinar você como é que você deve fazer.
Como é que eu escolho lá em casa? Você tem que escolher sempre uma casca mais brilhosa e você vai apalpar. Tem que ser menos rígida. Ó, essa aqui tá bem brilhosa, você apalpa e vê que tem bastante suco. Esse, ó, bem enrugado, você aperta e vê que tá rígido. Olha a diferença de brilho de uma casca e da outra. Bem diferente. Isso aqui normalmente você abre e não tem muito suco não. A laranja é bem parecido com a questão do limão, em relação à casca. Não vai ter cheiro, não vai ter nada. Quanto mais brilhosa e mais fininha a casca, melhor. Isso aqui tá meio durinho, ó, você tá vendo que... Ó o brilho. Não tá tão bom. Eu gosto mais daquela laranja que tem mais... Ó, essa tá muito mais brilhosa e a casca muito mais fininha. Não é cor, não é nada. Tudo bem que você for ver uma laranja dessa aqui, provavelmente ela já tá passada, né? Quanto mais fininha a casca, mais sumo ela vai ter. Normalmente elas ficam penduradinhas assim, já para não machucar, né? Eu gosto sempre de levar a banana que tem esse cabinho quando tá verdinho, assim. E ela não tem tantas manchas, a gente percebe. Aí você vem para essas de baixo, né, que já estão mais passadas. Aí você observa. Ó, o cabo aqui, ó, bem amarela, já estão se soltando. Não leva essa banana não, tá, minha gente? Que, primeiro que aqui já contaminou, né? Já tá externo, já tá... Leva essa, com esse cabinho mais verdinho, menos mancha na casca, que essa aqui tá perfeita. Ideal para o consumo. E também para facilitar a vida do consumidor, tem supermercado que já vende essa opção abertinha assim, né? Você já vê a coloração por dentro, ó, do melão, que é mais suculento, o mamão, que facilita bastante a vida do consumidor. Por hoje a gente encerra. Estelinha, foi um prazer mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Adorei as dicas e aprendi muito, viu? Não vou errar agora na hora da compra, assim como os nossos telespectadores do Agenda. O assunto agora é flor natural. Você sabe o que fazer para que o seu arranjo de flores ou buquê dure mais tempo? Quem nos dá essa dica preciosa é a Lara Acioli, da Amelie. Oi, Lara, diz aí. Oi, Estela, tudo bem? Estou aqui novamente para dar uma dica maravilhosa de como conservar o seu arranjo. Seja o seu arranjo que você mesma fez ou que você ganhou de presente. Vamos lá. Vamos começar pelo tradicional buquê. Quando você ganha um buquê, assim que você recebe, o ideal é que você tire a embalagem, né? Maceió, a gente é um clima muito quente, então a gente precisa que as flores elas respirem. Então é linda a embalagem, mas a gente precisa que retire o papel e coloque no vaso com água. A melhor forma de conservar o arranjo é água limpa. Eu recomendo, não recomendo colocar nenhum aditivo na água, eu recomendo trocar a água de 3 em 3 dias. E quando você for fazer a troca, você pode cortar um pouco a haste, porque você cortando, a flor consegue absorver melhor a água, certo? Lembrando daquela dica que eu dei antes, na preparação do arranjo, é sempre importante a gente observar que não tem nenhuma folha que pega na água, para evitar a contaminação, certo? Então essa é uma dica do buquê. Todos esses arranjos aqui, que já vem sem o papel, você só precisa fazer a mesma coisa, trocar a água de 3 em 3 dias e cortar um pouco da haste da flor. Eu vou passar também uma dica para você dos arranjos que são na espuma floral, tá? Como esse daqui. Esse daqui é uma espuma que tem água, né? Que absorve água, mas essa espuma ela também precisa receber hidratação. De 2 em 2 dias eu recomendo, né? Menos dias. Então você pode afastar um pouco as flores, colocar água
para que a água possa hidratar melhor as flores. Então essa é a minha dica. Então água limpa, em primeiro lugar sempre, e cortar um pouco da haste da flor. Outra dica, para eu não esquecer, sempre manter o arranjo em local arejado. Então é importante, né? Se a gente botar ele no calor, ele vai ter menos durabilidade. Então a gente tem muito cuidado com isso. Espero que você goste. Amei as dicas e as flores também, né, da floricultura Amélie. Estavam incríveis nesse dia de gravação. Obrigada, Lara. A Semana Santa é um período de 7 dias que antecede a Páscoa e é muito importante para os cristãos. Ela começa no Domingo de Ramos, que comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e termina no Domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo. E para falar sobre essa data tão importante para os católicos, eu converso agora com o padre Ricardo Albuquerque, da paróquia São José do Trapiche. Boa tarde, padre. Olá, Estela, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês no Agenda. A Páscoa para nós cristãos tem um sentido muito profundo. Nós celebramos o grande mistério da nossa fé, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus que não quis estar distante de nós, mas um Deus que se fez próximo. Um Deus que conheceu as nossas dores, os nossos calvários e que aponta para nós essa mensagem de ressurreição e de esperança com a sua Páscoa. A vida vence a morte. Não é a morte que tem a palavra final. Com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé cristã, essa mensagem é uma mensagem de esperança. A vida supera sempre a morte. Padre, isso significa que a Páscoa para os católicos quer dizer renovação? Exatamente, Estela. A Páscoa significa para nós um tempo de renovação. Páscoa significa passagem, ou seja, nós passamos da morte para esta vida nova em Cristo. A luz de Cristo, ela vai iluminar toda a nossa vida, toda a nossa existência. Para a gente encerrar, né, a sua participação hoje aqui no Agenda, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os fiéis e telespectadores do nosso programa. Estela, hoje nós celebramos a Vigília Pascal às 7 horas da noite. A Vigília Pascal é a vigília mãe de todas as vigílias. Então, nós queremos desejar que vocês, participando conosco deste momento forte de fé e de devoção, celebrem acima de tudo esse momento maravilhoso, onde Cristo, Ele, como luz das nossas vidas, vem nos iluminar com a luz que nos renova, que nos traz esperança, vida nova. Essa é a mensagem central da Páscoa. Vida nova em Cristo, porque ressuscitaremos com Ele. Mesmo os nossos calvários, com as nossas dores, nós ressuscitaremos com Cristo. Por isso que a mensagem da Páscoa é uma mensagem de esperança. E, padre, tem também programação para amanhã? Sim, claro, nós teremos o domingo de Páscoa para celebrar com muita alegria, com muito fervor a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em nossa paróquia São José do Trapiche, nós teremos a missa às 8 horas da manhã. Padre, muito obrigada pela sua participação aqui no Agenda e uma ótima Páscoa para o senhor.
Muito obrigado, Estela, a todos vocês do Agenda, a todos os nossos telespectadores, nossos paroquianos da Paróquia São José do Trapiche. Uma feliz e santa Páscoa. Cristo ressuscitou. Aleluia. Amém. E já que a gente está finalizando a Semana Santa, que é um período de renovação, como disse o Padre Ricardo Albuquerque, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Agenda outros 2 representantes de religiões cristãs. O pastor Geraldo, da Igreja Videira, e Lília Espíndola, representante da doutrina espírita. Gratidão pela presença de vocês participando aqui desse programa especial de Páscoa. Obrigado, Estela. Conta para mim, pastor, o que significa a Semana Santa para os evangélicos? A Páscoa para nós é também a ressurreição de Cristo. Mas para falar da Páscoa é interessante nós voltarmos na palavra de Deus desde o Velho Testamento, quando ela foi instituída. Está lá em Êxodo capítulo 12. Depois de um período de 430 anos de escravidão, antes da 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, o Senhor estabeleceu que um cordeiro seria a provisão de uma família. Aquele cordeiro deveria ser morto, seu sangue colocado nos umbrais das portas das casas. E aonde estivesse o sangue do cordeiro, haveria salvação. Páscoa, de fato, é o anjo passando por cima das casas, aonde haveria a provisão do cordeiro. Quando Jesus vem, João Batista o vê e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro veio, ele foi imolado. Então, Páscoa é centralizar Jesus, é falar da sua morte e da sua ressurreição. Aonde está a presença do Cordeiro, aonde tem Jesus, o anjo da morte não pode tocar. Maravilha. E Lilian, para a doutrina, espírita, qual é o significado dessa data tão especial para todos nós cristãos? Estela, em primeiro lugar, é uma alegria imensa podermos estar aqui representando o segmento da doutrina espírita, que em primeiro lugar é uma doutrina cristã, que segue os preceitos e as lições embasadas no Cristo Jesus. Então, falar da Páscoa significa, em verdade, sentir que Jesus renasce em nossos corações. É entender que nós precisamos, neste momento de Páscoa, refletir profundamente sobre as nossas atitudes. O que eu preciso me libertar. Assim como os judeus se libertaram daquele cativeiro do Egito, foram 400 anos de escravidão. Se libertaram, nós também precisamos, com a mensagem do Cristo, que ressurge após o 3º dia, perguntando para nós: o que eu preciso fazer para me libertar de antigas atitudes e renovar em mim atitudes novas que possam fazer com que eu me aproxime mais do meu próximo e faça com que a mensagem do Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, seja uma vivência diária. Uma vivência que possa trazer a união da família, a união das pessoas em sociedade. Então, a mensagem profunda da Páscoa e que une as religiões é a de renovação interior. E que aproxima, quando a gente se renova, a gente se aproxima da nossa essência divina, de Deus em nós. E como disse o padre também, pastor, e como disse Lília, é um período aí de renovação para as pessoas repensarem, as suas atitudes, e seguir nesse caminho do amor. Porque quando eu junto, as 3 religiões aqui, todas, claro, tem um caminho só, que é o amor, o fazer o bem. O senhor acha que é isso também? Exatamente. Mas, acima de tudo, é centralizar Cristo, Sim, é centralizar Cristo. Isso. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o recomeço, é olhar para Ele, é estar nele. Você sabe, lá em Romanos, a palavra de Deus diz: ao que trabalha, o salário é dívida. Mas, para aquele que não trabalhou e crê no Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Então, nós temos que crer completamente nesse Jesus. De fato, há um recomeço, porque Ele é a ressurreição e a vida.
Então há sempre esperança para aquele que busca Jesus. Há sempre uma nova oportunidade. A cada manhã, a cada nascer do sol, a graça de Deus pode se renovar sobre a sua vida. É isso aí. E caminho do bem, né? Sempre. Caminho do bem sempre, porque, como o pastor falou e como o padre também colocou, a Páscoa é um momento em que a gente revive a mensagem de Jesus. E ela tem que ser vivida na prática, no dia a dia, para que a gente possa sentir que a vida não termina com a morte, que ela continua. E que os nossos afetos, eles também nunca morrem. E que é a plenitude da vida que faz essa essência nossa de viver, de acordar, como o pastor disse, olhando para a vida com gratidão e colocando no centro da nossa vida como modelo e como guia Jesus. Maravilha. Pastor, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem, né, para os nossos telespectadores do Agenda e também já dissesse como é que está a agenda hoje da igreja, né, da Videira, para que as pessoas estejam lá para conhecer. Eu já estive lá, adorei, né, vou voltar com certeza, a agenda às vezes não permite. E eu queria que o senhor deixasse a mensagem e a sua... hoje é sábado, né? Se tem alguma programação para hoje e para amanhã da igreja. Então, a nossa mensagem é: centraliza o Senhor, coloque Jesus na sua Páscoa. Eu achei interessante, né, o anúncio de ovos de chocolate, porque os ovos são de chocolate. É muito bom adoçar a vida, mas a Páscoa é o Cordeiro. É o Cordeiro, é Jesus. Ninguém vai chegar diante de Deus sem o Cordeiro. Sempre ele é a provisão para uma família, como está lá em Êxodo capítulo 12. A oferta de Abel e de Caim, a oferta de Abel apontava para o Cordeiro. Então não há esse que compareça diante do Senhor, diante de Deus, o Pai, sem a presença do Cordeiro. O Cordeiro é a essência de toda a Páscoa. Ele veio, ele se identificou conosco, ele foi à morte e se entregou por nós e ressuscitou. Então que o poder da ressurreição entre na sua casa. Essa é a grande mensagem da Páscoa, que fala do recomeço, de uma nova oportunidade, sempre no Senhor Jesus. Acerca da nossa agenda, nós teremos hoje e amanhã células, a nossa reunião de células nos lares, e no sábado nós temos o nosso encontro com Deus. A Estela já esteve lá conosco, uma oportunidade. E no domingo o nosso culto de celebração especial esteja conosco às 18h30, lá no prédio da Igreja Videira. Maravilha. E Lilian, por favor? A nossa mensagem se estende a toda a comunidade espírita e toda a comunidade cristã que hoje volta a olhar para o Mestre e a gente se pergunta, e cada um de nós pode se perguntar: o que eu preciso renascer em mim? O que é que eu preciso me libertar para me aproximar de Deus? Para reforçar a minha espiritualidade, que é o de maior essência que a gente tem na vida, que é eterno e que é o que o Cristo nos ensina: amar a todos igualmente. Muito bom. Gente, gratidão pela presença de vocês aqui, participando aí desse bate-papo aí, que comecei com o padre e finalizo com vocês dois. Muito obrigada, tá certo? Obrigada. Uma ótima Páscoa para todos vocês. Obrigada. É isso, né, gente? Muito bom. Agora chegou a hora de adoçar a sua tarde com uma receitinha deliciosa, direto da Casa Vieira Praia. Dá só uma olhada. Gente, hoje a nossa dica da Casa Vieira na sua casa é sobre recheio de ovos de chocolate, ovos de Páscoa. E por isso eu convidei o meu amigo Wagner Amorim, que é confeiteiro, expert no assunto, para nos ensinar uma receitinha. Wagner, o que a gente vai ensinar para quem está em casa e o que a gente precisa para fazer essa receita? Oi, Estela, tudo bom? Hoje a gente vai aprender a fazer um ovo de Páscoa recheado. E aqui separamos alguns itens que pegamos aqui na Casa Vieira, e eu separei aqui um ovo de Páscoa ao leite, né? E aqui tem alguns itens que a gente vai estar utilizando para fazer esse recheio. Olha aí, gente, a gente separou Nutella, separamos doce de leite Sereníssima, paçoquinha, tem também ovo maltine, granulado, M&M e bombom, tudo ao leite, né? Tudo ao leite, tudo ao leite. E se a pessoa quiser usar um ovo de Páscoa branco,
ou crocante, não tem problema. Não tem problema, fica opcional. Então vamos lá? Mão na massa? Vamos ver como é que vai ficar essa receitinha, porque Páscoa não é época de fazer dieta, né? Pelo amor de Deus. Não. E aqui dá pra fazer em casa tranquilo, pega a criançada pra fazer, consegue fazer tranquilo. Pra poder se divertir com a molecada, né? Isso. Que maravilha. E ó, o melhor de tudo é que essa receitinha que a gente vai ensinar vocês a fazerem é que você também pode ter uma renda extra. Isso mesmo. Não é, Wagner? Isso mesmo. Fazendo essa receitinha. Aham. Aqui a gente vai estar usando a Nutella, né? Pode pegar a Nutella aqui, ó. E a gente generosamente. já vai fazer um ovo bem recheado mesmo, ó. Vamos colocar aqui ela. Meu Deus do céu. É uma gravação de dar água na boca. Colocar mais um pouco, pra ficar aquele ovo bem recheado. E a gente vai fazer um diferente do outro, né? Isso, 2 sabores diferentes. 2 opções. Duas Ótimo. opções. Pronto. Espalha bem. Super recheado, isso. Pra cobrir toda a área. Isso mesmo. Perfeito. E agora? Aqui a gente vai usar uns M&M. Pra colorir. Colorir e deixar bem enfeitado, bem decorativo. E quem não gosta, né, gente? Olha o casamento perfeito. Ovo ao leite, Nutella e M&M, né, Isso Wagner? mesmo. E aqui a gente vai usar um bombonzinho só para decorar. Pra fazer dar a uma decoração decorada, final. Aqui é a primeira opção, né? Já está pronto. Já está pronto. Aqui um bem prático, bem fácil de fazer. Então vamos agora para a segunda opção. Vou até trocar de lugar um ovinho com o outro para ficar mais perto do Wagner, né? Segunda opção, a gente vai usar um doce de leite. Perfeito. Olha, o doce de leite, cremoso, gente, ó. daquele bem cremoso. Olha a cor do doce de leite. Vocês sabem que eu sou mineira e adoro um doce de leite. E esse aqui, ó, tá... Deixa eu até experimentar aqui, ó. Peguei da tampinha. A tampinha. Maravilhoso, delicioso. maravilhoso. Muito bom. Vamos lá, a gente vai fazer o mesmo processo aqui, ó. Generosamente. Generosa camada, assim como a Nutella. Isso. Pronto. Wagner, quando você tá fazendo as suas receitas, você vai experimentando, vai comendo ou não? Com certeza. Tem Pra que ver se tá experimentar, pra provar, ver se tá tudo Como é que você consegue certinho. manter a boa forma? Porque se eu mexesse com isso, eu tava perdida. Com certeza, não, mas a gente tem que sempre controlar, tem que controlar, né? tem que controlar a boa. Só experimentar, só assim, um pouquinho. Isso mesmo. Depois do doce de leite? Depois do doce de leite, a gente vai finalizar aqui com a paçoquinha. Todo mundo gosta. Doce de leite com paçoca. Nordeste tem muita Muito paçoca, bom. não é verdade? Aqui a gente só vai esfarelar em cima ela, ó. Sim. Tô aqui esperando na expectativa o momento degustação. Que é o melhor momento da matéria. Melhor momento, isso mesmo. Tem que comprovar, né, pro pessoal de casa se tá gostoso ou não. Mas com esses ingredientes maravilhosos que a gente encontra aqui na Casa Vieira, não tem como ter erro, né, Wagner? Não, aqui não tem erro. E vocês viram que além dos ingredientes, a gente também separou aqui, ó, para enfeitar a nossa mesa, esses coelhinhos fofos, gente. Olha só que pelúcia mais bonitinha. Eu amei. E variados tipos e tamanhos de ovos de chocolate. E tudo você encontra aqui na Casa Vieira. Delícia, né não? Vamos voltar então pro nosso ovo. E aqui finalizamos a casca de ao leite, né? Casca do ovo de Páscoa ao leite, com um doce de leite e uma farofinha de paçoca. Bem tradicional, bem típico da nossa região. Então, do mesmo jeito que você fez com o bombom aqui, você fez também com a paçoca. Com a paçoca. Eu farelei uma e deixei a outra. Duas inteiras para fazer a decoração. Perfeito. Fica bem bonito. E agora é só fazer uma embalagem legal. Granulado nem vai precisar aqui, não, né? Está suficiente, né? Aqui já está suficiente. Maravilha. E se a pessoa quiser também pode fazer um brigadeiro, que aqui tem leite moça também, tem chocolate. Isso mesmo. Né? Faz o brigadeiro, o granulado, faz a decoração e faz também um de brigadeiro. São várias opções que você vai encontrar aqui. E todo mundo come de colher. Come de colher e tranquilo. Se quiser pode morder também. Pode sim, pode sim. Eita, maravilha, gente. É essa a nossa dica hoje da Casa Vieira, na sua casa, no clima da Páscoa, cheio de coelhinhos, né, de ovos de Páscoa e essas gostosuras. Obrigada, Wagner. Eu que agradeço, Sheila. Super prazer sempre receber você aqui na agenda. Muito obrigado também. Maravilha, é isso. Agora vocês ficam aqui com essa gostosura que a gente vai experimentar daqui a pouco. Olha só que ovos lindíssimos feitos
totalmente para você. Delícia, né, gente? E Wagner arrasa. Vocês viram? Simples e com poucos ingredientes. E para você que também quer rechear o seu ovo, tem Casa Vieira na praia de Cruz das Almas, no Farol, no Centro, no Pátio Shopping e no Maceió Shopping. Lembrando que também tem Casa Vieira em Arapiraca. E agora chegou a hora da nossa agenda cultural. Hoje acontece o espetáculo da Paixão de Cristo em Santa Luzia do Norte. A peça chega à sua 35ª edição este ano, com mais de 200 atores e figurantes da própria comunidade. Efeitos especiais, trilha sonora, iluminação e cenografia marcantes. O espetáculo é reconhecido como pioneiro no estado, onde o público acompanha a narrativa dos últimos dias de Jesus Cristo. Hoje é a última noite de apresentação, que começa a partir das 8 da noite. Ainda dá tempo de assistir e a entrada é gratuita. E a magia do Coelhinho da Páscoa tomou conta das vilas temáticas do Parque Centenário e da Praça Gogó da Ema. Além de uma linda decoração, também tem atividades para toda a família. São oficinas de slime, pintura corporal, temática e a participação de mascotes da Páscoa, que vão realizar brincadeiras e entregar ovos de chocolate para a criançada. É hoje à noite que acontece o espetáculo musical de Páscoa às 6 da noite, no Parque Centenário, que fica no Farol, e às 8 da noite na Praça Gogó da Ema, na Ponta Verde. Muito legal, né? Vale a pena conferir. E no Parque Shopping, a criançada também vai poder participar de uma aventura doce e divertida. Na caça aos ovos de Páscoa, as crianças vão receber um mapa e uma sacolinha para seguir as pistas, visitar lojas parceiras e encontrar deliciosos ovos de chocolate. O evento acontece hoje até às 8 da noite. Já no Shopping Pátio, hoje a criançada tem a missão de Páscoa com o Senhor Coelho e acontece em 3 horários, às 4 e às 5 da tarde e às 6 da noite. Já amanhã, às 4 da tarde, tem muitas brincadeiras e aventuras com o Coelho da Páscoa. Já amanhã, às 4 da tarde, tem muitas brincadeiras e aventuras com o Coelho da Páscoa. Eu tenho certeza que as crianças vão adorar. Agora a dica é para quarta-feira que vem. Um luau que começou a ser organizado ao lado do Marco dos Corais tem reunido centenas de pessoas na orla de Maceió. É o Luau do Cipá, que é realizado toda quarta-feira na areia da praia da Ponta Verde. E o melhor de tudo, o evento é gratuito. Evandro Amorim e Bruno Magia mostram pra gente essa novidade. Vamos ver? Nesta noite especial, eu poderia dizer que a lua testemunha um encontro de almas na orla de Maceió. Aos poucos, as pessoas vão chegando e logo o espaço está todo tomado, com o requinte de taças de vinho ou até uma boa cerveja. Os holofotes da orla de Maceió iluminam e celebram todas as quartas-feiras a MPB e a cultura local em um ambiente mágico. Melo maduro, saco de joar. Jaboticaba, teu olhar noturno. Beijo travoso de bucajá. Pele macia, com carne de caju. Saliva doce, doce, mel de uruçu. Vida morena, fruta de vez temporânea. Maceió merece isso, um pouco de natureza, de cultura, certo? Então a gente teve a ideia de fazer o Luau do Cipá para receber vários músicos e também a sociedade alagoana, todo mundo quer aqui curtir uma quarta-feira leve, entendeu? Um clima de familiar, tem crianças, famílias. Então é para todas as idades e podem vir que vocês vão se sentir muito bem-vindos. A participação do público é marcante nesse projeto gratuito. Moradores da cidade aproveitam a oportunidade para desfrutar de um momento de descontração em meio à semana. Que a gente ouvia em mim, tudo era alegria. Eu me sentia bem quando estava com você, meu bem.
tudo junto e misturado, felicidade, positividade, paz, natureza, música, arte, cultura, gastronomia, certo? Tá tudo acontecendo em um só canto, então todos bem-vindos e convidados para vir ao Luau do Cipá em Maceió. O Luau começou em janeiro e o projeto, que surgiu entre amigos, ganhou visibilidade de um público fiel. O casal de São Paulo está feliz com o visual e veio prestigiar o Luau por recomendação de familiares. Adoramos, gostei mesmo, bacana, novidade. A gente veio aqui aproveitar essa atração que a cidade está oferecendo. E ninguém quer ficar parado, as pessoas dançam e cantam pra valer. Atualmente estima-se mais de 700 pessoas por apresentação. Gratuito para todas as idades e todos os gostos musicais, certo? A gente passeia pelo samba, pelo MPB, um pouco de rock, então você pode vir que vai ter músicas de todos os gostos. Eu amo. É muito bom, porque é bom que sai da rotina também. Isso aqui para mim é um momento de relaxamento, de tranquilidade, lanchando, ouvindo a música, todo mundo muito à vontade. Que prazer de estar aqui, meu filho. Gosto muito. Toda vez que eu puder, eu estarei aqui para relaxar, para ser feliz. É muito bom. Natureza, né? Um ambiente assim de praia é maravilhoso. Não tem nem explicação. O pessoal bonito ainda mais, né? Vamos valorizar o artista local, porque nós tem a vibe que tá no meu astral. Eu mando a mensagem através desse luau. Cê tá ligado que eu me sinto vivo, cê sabe que eu me sinto vivo. Juntei com meus amigos, fiz a vibe acontecer. Agora eu tô até aparecendo na TV. Cê tá ligado, mano, mas eu tô bem na verdade. Muito bacana, né, gente, esse luau. E que vibe lá na praia, né? Eu ainda não tive a oportunidade, mas vou conhecer com certeza esse luau do Cipá e também convido a você. Agora vamos de música? Ele é pernambucano, mas mora em Alagoas desde os 5 anos de idade. Teve contato com a música ainda na infância, nos corais da igreja, e logo começou a tocar violão, além de cantar. Tem músicas autorais que fizeram sucesso e já ganhou vários prêmios locais, levando a mensagem do Evangelho em forma de canção por onde passa. Apresento para vocês Cássio Petronilo. Bem-vindo à Agenda. Que alegria estar aqui com você, tá me recebendo nessa casa mais uma vez. Eu já vim aqui outras vezes, mas estou muito feliz aqui de compartilhar sobre as canções, sobre o que Deus tem feito na minha vida através da música. E nessa reta final, né, da Semana Santa, claro que tinha que ter música gospel aqui no Agenda, né? Com certeza, a música é muito importante também. Ela reforça ainda mais esse lembrete para nós do verdadeiro sentido da Páscoa, né? Você acha que traz a mensagem aí do Evangelho, né? E faz as pessoas repensarem, porque é uma música que eleva, né? Diferente de muitas que estão aí no mercado. Com certeza, a música, o legal dela é que é didática também, né? Ela nos ajuda a lembrar mais a mensagem. Por exemplo, às vezes a gente escuta uma pregação e a gente decora e a gente aprende, mas a gente decora menos e aprende menos com o que a gente aprenderia com uma canção. O bom da canção é essa, que ela nos ajuda a gente fixar mais a mensagem. Então, eu acredito sim que a arte, que a música, ela é algo para nos ajudar ainda mais a aprendermos sobre a mensagem daquele assunto que a gente está. E já que a gente está com super talento aqui no estúdio, vamos aproveitar e vamos de música? Vamos lá. Para poder já celebrar essa Páscoa junto com todo mundo que está nos assistindo? Vamos lá, por favor. Vamos começar com Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por
seu amor, impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Muito bom, que delícia, muito legal. Conta pra mim, Cássio, você tem muitos trabalhos autorais, né? Já lançou aí 10 músicas, tem outras no forno que eu já tô sabendo, já ele me contou em off aqui. Você vive o que você escreve? Sim, sim. E essa pergunta é muito boa porque, na verdade, a própria canção já é um lembrete para nós de que aquela mensagem a gente precisa viver. Sim. Porque por mais que eu diga, eu vivo aquela mensagem, em algum momento eu vou precisar lembrar ela, eu vou precisar lembrar daquela canção. E eu sou ministrado pelas minhas próprias canções. Aquilo que eu escrevo não para que impacte as outras pessoas por si só, mas primeiro em mim. A mensagem, né? A mensagem primeiro tem que vir para nós, a gente tem que absorver ela, entender o que está sendo dito ali naquela canção e aí sim impactar outras pessoas, né? No bloco anterior do Agenda, né, eu recebi um pastor evangélico aqui, uma representante da doutrina espírita, conversei, né, ao vivo com o padre também, para falar sobre o significado da Páscoa, né? E todos disseram dessa coisa da renovação. Sim. Para você, é um momento também de renovar e a música consegue trazer muitas vezes essa mensagem que a pessoa às vezes não está no momento legal, Sim. né? A nossa vida é feita de altos e baixos, não é verdade? E aí ela consegue dar um pouco mais de paz, conforto para aquela pessoa que está nos escutando? Com certeza, a música ela toca as emoções, né? A música ela tem esse poder por si só. Só a música por si só ela já tem esse poder. Quando ela vem com uma mensagem, aí mais ainda, aí é o combo perfeito, né? E a música, sim, ela ajuda nesse lembrete do verdadeiro sentido da Páscoa. A gente tem todo o envolvimento lúdico com relação ao coelho. A gente tem os ovos de Páscoa, que são maravilhosos. Eu amo chocolate. Mas a gente tem uma mensagem central, que é o sentido central da Páscoa, que é Cristo. Cristo é o sentido, é o verdadeiro sentido da Páscoa. E sim, a música com uma mensagem que aponte para Cristo, ela é um lembrete daquilo que nós estamos falando nesse tempo. Maravilha. Então vamos lembrar, né, do significado verdadeiro da Páscoa e vamos mais música? Vamos lá. Essa é uma canção autoral, se chama Pedro. Quando eu ouvi tua voz me atraindo pra ti, eu deixei tudo pra trás e te segui. Pelo caminho eu vi como tão simples tu és e ao mesmo tempo provei de um grande amor. Eu sei por vezes falhei e até teu nome neguei. Quando no mar afundei, tua mão me salvou. E olha o que ele diz: pra onde eu irei, se só tu tens palavra de vida eterna? Eu sei quem tu és o Cristo. Eu sei quem tu és, o Filho do Deus vivo. Eu sei quem tu és o Cristo. Eu sei quem tu és, o Filho do Deus vivo. É muito talento, que delícia, muito, muito bom, gratidão. Eu que agradeço. Conta pra gente, como é que tá a agenda, né, a programação? Tem show hoje, sábado, tem show. amanhã? Hoje sim, estarei em São Paulo, né? Eu estarei em São Paulo, em Osasco,
justamente nessa programação da Páscoa. E vou seguir aí 10 dias em São Paulo, mais ou menos. Sim. Servindo pelas igrejas, fazendo agendas, que eu chamo de tour. Essa tour São Paulo aí. E vamos estar lá, servindo. Muito bom, desejo só sucesso para você. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pelo carinho. Queria que você deixasse as suas redes sociais, os canais também, onde as pessoas podem escutar, né, esse talento aqui, que eu tô encantada, tá de arrepiar, viu? Sentindo cada música de verdade. Que bênção, Estela. Então, minhas redes sociais é sempre Cássio Petronilo, você vai me achar aí no YouTube, no Instagram também. Para ouvir minhas músicas, você pode ouvir em qualquer plataforma de música digital hoje, Spotify, Deezer, todos esses canais aí, você pode colocar Cássio Petronilo, vai ter essas, né? Essa canção que eu cantei aqui, Pedro, que foi o último single que eu lancei, e outras músicas também por lá. Só na rede social já dá para curtir muito, sim, viu? Já tem bastante material. Muito bom, parabéns. Obrigada, viu, Cássio, pela sua participação aqui no Agenda. Obrigado. Né? E que essa música boa chegue aí ao maior número de pessoas possível. Obrigado a todo mundo que me recebeu super bem aqui, a toda a equipe. Aproveitando, 11 de julho tem o meu show no Centro de Inovação do Jaraguá. A gente está preparando algo incrível. O link está na minha bio, os ingressos já estão liberados para vocês aí. Maravilha, vai estar na agenda cultural aqui para a gente relembrar mais perto, tá certo? Tá certo, tudo Maravilha, certo, combinado. Obrigada. É isso, né, gente? O Agenda desse sábado tá chegando ao fim. Agradeço pela sua audiência e carinho e é sempre uma alegria ter a sua companhia. Lembrando que hoje à noite a gente tem o Ponto e Contraponto a partir das 7h20 da noite, que vai falar sobre inteligência artificial com um pesquisador de Harvard e professor da USP, Seiji Izotani. No próximo sábado, a gente tem mais um programa Agenda, mas claro que antes de ir embora, a gente vai curtir mais um pouquinho do talento do querido Cássio Petronilo. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Beijo, tchau, tchau. Gloriosa luz de Cristo, Deus da minha salvação. Nova vida, novo caminho. Não há mais condenação. E ao que crê pela fé, nele temos redenção. E ao